Olá, muito boa tarde para você. Hoje o Brasil comemora o Dia de Prevenção e Combate à Surdez. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 6 milhões de brasileiros possuem algum grau da deficiência. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre algumas iniciativas para a inclusão deles na sociedade. Você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspende investigação contra ex-coordenador da campanha de Aécio Neves ao Senado Federal. Paulo Vasconcelos, do Rosário Neto, é suspeito de forjar contratos com empreiteiras para financiar a corrida eleitoral do Tucano. Eleições 2020. A partir de hoje, eleitores não podem ser presos, de acordo com a lei eleitoral. E ainda ataque cibernético. Superior Tribunal de Justiça retoma prazos processuais e distribuição de processos, mas as sessões das turmas foram remarcadas. As 6 turmas julgadoras do tribunal decidiram remarcar as sessões por videoconferência previstas para hoje. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu investigação da Justiça de Minas Gerais contra o publicitário Paulo Vasconcelos, do Rosário Neto, que é ex-marqueteiro das campanhas de Aécio Neves. Quem tem os detalhes da decisão e conversa ao vivo com a gente agora é a repórter Evne Araújo. Oi, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Então, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é baseada no entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes relacionados às eleições. Bom, o publicitário Paulo Vasconcelos, do Rosário Neto, ele era investigado pela Justiça Mineira por fraude à licitação, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro na construção da cidade administrativa em Belo Horizonte. Segundo a Justiça de Minas Gerais, ele teria forjado contratos com grandes empreiteiras e usado o dinheiro para financiar a campanha eleitoral de Aécio Neves ao Senado. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Evne. E a Ordem dos Advogados do Brasil pediu a nomeação dos primeiros nomes de lista tríplices para reitores de universidades federais. Para a entidade, o respeito à escolha da comunidade acadêmica obedece ao princípio constitucional da autonomia universitária. Na ação, a Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao Supremo Tribunal Federal que, na nomeação dos reitores e vice-reitores das universidades federais e dos diretores das instituições federais de ensino superior, o presidente da República, Jair Bolsonaro, seja obrigado a observar os nomes mais votados nas listas tríplices enviadas por essas entidades. A OAB pediu também que fossem anuladas todas as nomeações já realizadas que não tenham respeitado o primeiro nome da lista. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, o objetivo da ação é impedir as nomeações aleatórias. Para a OAB, devem ser respeitados os princípios constitucionais da gestão democrática, do republicanismo, do pluralismo político e da autonomia nas universidades. O ministro Edson Fachin é o relator da ação no STF. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus a um homem condenado por tentativa de furto para converter o regime inicial de cumprimento de pena de fechado para semiaberto. Foi a decisão do ministro Gilmar Mendes. Bom, o réu ele foi condenado a pena de 1 ano e 24 dias de reclusão e 33 dias multa em regime inicial fechado por furto tentado. Em sua decisão, o ministro Gilmar Mendes, ele observou que a fixação do regime inicial fechado levou em conta os maus antecedentes do condenado, que tem uma outra condenação definitiva por fatos anteriores. No entanto, a seu ver, o regime inicial fechado, segundo o ministro, nesse caso, é extremamente severo e não se sustenta. Isso porque, considerado apenas o tamanho da pena, o condenado teria direito ao regime inicial aberto. A Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro premiou na noite desta segunda-feira 19 representantes de iniciativas em defesa dos direitos humanos e cidadania. O prêmio Patrícia Scioli, criado há 9 anos, é uma homenagem à juíza fluminense assassinada em 2011.
A cerimônia de entrega do 9º Prêmio Patrícia Scioli de Direitos Humanos reuniu magistrados, conselheiros do CNJ, parlamentares, defensores públicos, jornalistas e estudantes. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, exaltou o trabalho da juíza, que foi aluna dele. Ela representava, Patrícia, fielmente os valores que devem mover a vida de um juiz de carreira vocacionado. Tinha todos os predicados que o povo espera de suas juízas e de seus juízes: nobreza de caráter, elevação moral, imparcialidade olímpica, tudo envolto em uma formação cultural e acadêmica sólida. A juíza Patrícia Scioli preenche todos esses requisitos, destacando-se, sobretudo, a sua coragem com que combateu o crime organizado em nosso estado do Rio e a determinação no combate à violência, ao tráfico de drogas e, sobretudo, à corrupção. Foram premiados 19 trabalhos e iniciativas que promovem o direito à cidadania e defendem a dignidade humana. O prêmio é uma homenagem à juíza fluminense, assassinada em uma emboscada há 9 anos, conhecida por lutar pela justiça. Eu agradeço ao convite que me foi formulado, esse honroso convite que me foi formulado para homenagear a iniciativa do prêmio e, acima de tudo, para poder dizer que hoje, para mim, a minha ex-aluna Patrícia Scioli, o nome dela é Saudade. E por essa razão eu rogo a Deus que mantenha Patrícia Scioli na galeria dos justos. Depois do ataque cibernético, o Superior Tribunal de Justiça retoma prazos processuais e distribuição de processos. Mas as sessões das turmas previstas para esta terça-feira foram remarcadas. Apesar do restabelecimento parcial dos sistemas de informática do STJ, ainda existem algumas instabilidades pontuais. E para assegurar todas as garantias às partes, as 6 turmas julgadoras do tribunal decidiram remarcar as sessões por videoconferência previstas para hoje. As últimas sessões que estavam sendo realizadas no dia 3 de novembro, em meio virtual, foram interrompidas devido ao ataque cibernético que atingiu a rede informatizada do tribunal. As datas definidas para a primeira e a segunda turma foram as mesmas. A continuação das sessões de 3 de novembro e as sessões do dia 10 foram transferidas para 17 de novembro. Já na terceira turma, a sessão do dia 10 foi cancelada e todos os processos transferidos também para 17 de novembro. Na quarta turma, estão suspensas até ulterior deliberação a continuação da sessão do dia 3 e a sessão ordinária do dia 10. E as sessões da quinta e sexta turmas previstas para 10 de novembro foram canceladas. Desde o ataque cibernético, as decisões de urgência passaram a ser tomadas pelo presidente da Corte, ministro Humberto Martins. Nesta terça-feira, foi normalizado o acesso de magistrados e servidores ao sistema Justiça e também a outras ferramentas. Com isso, a análise de petições retorna aos relatores originais dos processos, os prazos processuais que estavam suspensos voltam a correr e a distribuição de processos volta a ser feita regularmente. E você vai ver a seguir iniciativas para promover a inclusão de pessoas surdas na sociedade. Assunto para daqui a pouquinho. Fique com a gente, voltamos já. A Constituição Federal de 88 foi um marco importante na tutela do consumidor no Brasil. Não apenas porque reconheceu essa categoria como merecedora de tratamento jurídico diferenciado, como no artigo 170, inciso 5º, a colocou no mesmo patamar da livre iniciativa como um dos pilares da ordem econômica. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção à Surdez. Além dos cuidados para evitar esse tipo de deficiência, a data serve também para lembrar a necessidade de garantir a inclusão dessa parcela da sociedade. Segundo dados do Ministério da Saúde, quase 6 milhões de brasileiros possuem algum grau de surdez. No calendário, 10 de novembro é marcado como Dia Nacional de Prevenção e Combate às causas dessa deficiência. Elas podem ser classificadas em 2 grupos. São as congênitas, quando a gente nasce com surdez. E nós temos outro grupo grande, que seria as das adquiridas, ou seja,
Durante a fase jovem, fase adulta, você adquire uma perda auditiva devido à exposição a ruídos sem proteção, ou durante a velhice, que é o processo natural de perda de audição a partir dos 50 anos. Paulo nasceu com deficiência auditiva profunda. A surdez não impediu que ele se formasse como advogado. Ele explica que 2 legislações são marco na garantia de justiça social aos surdos: a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão. Mas ainda falta muito para colocar a legislação em prática. O primeiro ponto, a gente tem que levar a 2 muito nova, 2009 para cá. Então, nós temos um longo trabalho para frente para implementar os direitos e deveres previstos nela. Por exemplo, nós precisamos regulamentar a avaliação biopsicossocial, o cadastro de inclusão, além de outros diversos benefícios, mas eu acredito que nós estamos no caminho certo. O Judiciário brasileiro tem feito sua parte. O Supremo Tribunal Federal é a única corte do mundo a transmitir ao vivo as sessões plenárias de julgamento. E o pioneirismo não para por aí. Desde 2017, há também no canto da tela a tradução simultânea na língua brasileira de sinais de tudo que é falado pelos ministros. Senhores ministros, para valorizar ainda mais a inclusão, este ano a TV Justiça lançou a série Direito em Libras, com um glossário na língua brasileira de sinais. Termos jurídicos ganharam sinais próprios que levam em conta a realidade e a forma de interação das pessoas surdas. Sinal, Constituição Federal. Falck é um dos intérpretes do projeto. Ele ficou surdo com apenas 1 ano e 9 meses de vida por causa de uma meningite. Segundo ele, o direito em Libras é uma experiência que vale a pena ser compartilhada. Poder participar ativamente do processo de criação tem me proporcionado conhecimento e entendimento do juridiquês, empregado até nas matérias de jornais. E para falar sobre os direitos das pessoas com surdez, eu converso agora com o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás, o doutor Diego Magalhães. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor Diego. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, eu queria que primeiro o senhor começasse explicando quem tem direito à acessibilidade no Brasil. O direito à acessibilidade deve ser garantido a todo e qualquer cidadão com ou sem deficiência. Isso vai gerar uma qualidade de vida, tanto para as pessoas idosas, assim também como para as pessoas adultas ou, eventualmente, crianças e bebês. Então, a acessibilidade é um direito instrumental e o que garante a dignidade da pessoa com deficiência. Sem acessibilidade, a pessoa com deficiência não conseguirá chegar à escola, ao hospital, às estruturas da administração pública. Então, é muito importante que esse direito seja respeitado e oferecido a quem realmente necessita. Bom, a pessoa com deficiência auditiva, ela tem uma série de direitos e garantias. Eu queria que o senhor elencasse as principais. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos a Convenção de Nova York, e dentro desse rol normativo, nós temos uma série de garantias à pessoa com deficiência de maneira geral. A pessoa com surdez também se beneficia dessas garantias, como, por exemplo, a Lei de Libras, a Lei de Cotas, a condição de baixa renda poderá propiciar a pessoa receber o benefício da assistência social, os direitos à comunicação, o passe livre quando a pessoa também tiver baixa renda, e muitas cidades garantem também esse passe livre municipal se houver legislação na instância do município, né? Meia entrada em eventos, se eventualmente tiver a necessidade de um acompanhante, o acompanhante também terá garantida essa meia entrada. Há uma proposição para isenção de IPI na compra de veículos, né, que está tramitando no Congresso Nacional.
E nós temos especialmente, né, os direitos à comunicação, à informação, à educação, que, ao meu ver, são os mais necessários, os mais importantes para aquela pessoa que tem surdez ou que está acometida, né, de algum tipo de deficiência que seja nesse sentido também. Eu acho que dar efetividade a esses direitos e garantias é o maior desafio, né? Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Logo na sequência do Jornal da Justiça, temos o programa JJ Entrevista, onde teremos mais tempo de abordar essa e outras questões. Mas voltando aqui ao tema, eu gostaria que o senhor explicasse como a legislação ela se adequa às diferentes modalidades, os tipos de surdez. Nós temos a moderada, temos aquela mais avançada, quem já nasce surdo, quem vai desenvolvendo, vai perdendo a audição ao longo da vida. Como é que a legislação ela trabalha cada caso desse? No caso da legislação federal, nós temos apenas dois grupos, as pessoas com deficiência auditiva e as pessoas sem a deficiência auditiva. De acordo com o Decreto Federal 5.296, de 2004, né, existe uma deficiência auditiva quando há essa perda de audição bilateral, ou seja, nos dois ouvidos, né, de 41 decibéis ou mais. Há propostas e projetos de lei que tentam apresentar a possibilidade do reconhecimento da deficiência quando houver a surdez unilateral. Então, há ainda essa possibilidade de aprovação ou de tramitação. Nós temos vários tipos de surdez, como foi apresentado na reportagem, não é? A perda auditiva em relação à idade, a perda auditiva em relação a ruídos, infecções, problemas na tireoide, relacionadas a medicamentos, perfuração de tímpano, surdez congênita. Essas explanações ou delimitações, elas são direcionadas ao profissional médico, aquele que vai poder, eventualmente, por meio de um laudo médico, apresentar o número do CID, a Classificação Internacional de Doenças e Problemas em Relação à Saúde, identificando ou não a surdez. Então, cabe ao profissional da medicina dar esse tipo de parecer e, diante da lei, identificar se há o que é ou não surdez. Ok, doutor Diego Magalhães, lá da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Goiás. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal. Obrigado, estou à disposição. E você vai ver a seguir, a 4 dias das eleições, os eleitores não podem ser presos, salvo em algumas condições. Você vai conhecê-las no próximo bloco. Até já. Um dia único, histórico. Dia 5 de outubro de 1988, a Carta Cidadã tornava-se o principal símbolo de redemocratização do nosso país. De acordo com a lei eleitoral, devido à proximidade das eleições, a partir de hoje, os eleitores não podem mais ser presos, apenas em algumas exceções. Vamos falar agora ao vivo com a repórter Fernanda Tavares, que ela tem os detalhes dessa história, quem pode ser preso, quem não pode. Fernanda, boa tarde para você. Conta para a gente, então, a lei, ela proíbe a exceção, mas a prisão, mas há exceções. Eu quero que você explique para a gente quais são elas. Exatamente, Rafaela. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A proibição de prisão 5 dias antes da eleição é uma determinação do Código Eleitoral. Mas a detenção ainda pode acontecer, viu, Rafaela? E são em alguns casos, como flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. O juiz eleitoral ou o presidente da turma, ele ainda pode expedir uma norma específica para proteger o eleitor que sofreu algum tipo de ameaça, algum tipo de violência física também no momento da votação. Rafaela, todas essas normas valem até 48 horas depois do término da votação. Eu volto com você no estúdio, Rafaela. Obrigada pelas informações, Fê. Boa tarde mais uma vez. O Tribunal Superior Eleitoral realizou mais uma live em parceria com o Instituto Palavra Aberta e o Google sobre as eleições municipais deste ano. Eleitores puderam tirar diversas dúvidas sobre as medidas de segurança adotadas para o processo.
A live foi transmitida nos canais do Google Brasil e do TSE no YouTube. No encontro mediado pela presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, o presidente do tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso, e o cardiologista e presidente do INCOR, Dr. Roberto Calil Filho, falaram sobre o protocolo de segurança sanitária e trouxeram orientações para os eleitores votarem com segurança. A principal mudança nas eleições 2020 é o protocolo de segurança sanitária e todo mundo tem que estar por dentro do tema. O objetivo do TSE é ampliar o conhecimento dos eleitores para que todos conheçam cada uma das novas medidas e entendam que, respeitando as determinações, não há o que temer. Se a pessoa tiver com máscara e mantiver distanciamento social, o risco de contaminação é mínimo, porque o mesário também vai estar de máscara e com um face shield. O Tribunal Superior Eleitoral tomou todos os cuidados e medidas protetivas para o risco ser muito mínimo, minimizado ao extremo de uma pessoa ir votar. Durante a conversa foram tiradas dúvidas sobre o horário, uso da máscara, distanciamento social, entre outras questões, sempre com a participação dos internautas. Da Daniela Mafez perguntando que quem tem comorbidades vai ter como votar com segurança? A fase do distanciamento, da proteção, das medidas protetivas, protege tanto a população com mais alto risco como a população de mais baixo risco. Se você perdeu a transmissão ao vivo, não tem problema. Todo o conteúdo está disponível no canal do TSE no YouTube. Um segurança metroviário não vai receber o pagamento das diferenças de anuênios e adicional de horas extras. Ele havia aderido voluntariamente à norma interna que reduziu o adicional e não reajustou os anuênios, mas trouxe outros benefícios para a carreira. Essa decisão é da 4ª turma do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. O segurança sustentou que, ao aderir ao Sistema de Remuneração e Desenvolvimento de 2009, obteve prejuízo em comparação ao programa de 2002. O adicional de horas extras de 100% nos dias úteis passou para 50% e o de 150%, referente aos domingos e feriados, foi reduzido para 100%. Já os anuênios, equivalentes a 1% do salário, deixaram de existir. Por isso, ele pedia a condenação da empresa ao pagamento das diferenças salariais. Em defesa, a empresa alegou que o segurança havia assinado livremente o termo de opção pelo novo sistema e que a alteração contratual não era lesiva para o trabalhador, pois trazia vantagens, como a ampliação das faixas salariais e a possibilidade de maior avanço na carreira. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região julgou o pedido procedente. Para o TRT, as mudanças, mesmo consentidas, resultaram em prejuízo para o segurança e, portanto, deveriam ser consideradas nulas. O relator do recurso de revista da empresa na 4ª turma do TST, ministro Caputo Bastos, no entanto, destacou que o tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que, no caso de 2 regulamentos coexistentes, a opção do empregador por um deles representa a renúncia às regras do outro. O ministro usou como base a súmula número 51 do TST. Por unanimidade, os ministros entenderam que ficou comprovado que o empregado havia aderido ao plano de 2009 sem qualquer vício de consentimento. Poderes e instituições do Rio Grande do Sul se uniram para firmar um termo de cooperação técnica com o intuito de adaptar a realidade local às metas estabelecidas pela Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fazem parte da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. É um plano de ação para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos dentro dos limites do planeta. Essa Agenda 2030, ela possui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que irão, a partir de agora, nortear as ações e os planejamentos do Poder Judiciário e das demais entidades parceiras, buscando tomar as medidas sempre pensando em formas de erradicação da pobreza, promover a vida digna entre todos, diminuir a desigualdade social e preparar o nosso mundo para as gerações futuras. O
o Poder Judiciário brasileiro é pioneiro no mundo na institucionalização da Agenda 2030 e na indexação de sua base de dados. São 80 milhões de processos a cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Integrar a Agenda 2030 é a meta nacional número 9 do Poder Judiciário. O termo de cooperação técnica prevê a criação do Comitê de Planejamento de Gestão Sistêmicos para dar efetividade às ações. O grupo será coordenado pela desembargadora Gisélia Zambuja. A magistrada e o juiz corregedor Max Akira também estão à frente do programa Judiciário Solidário, que será beneficiado com a assinatura do convênio. Com esse convênio, poderão desenvolver projetos e ações com o propósito de ajudar a população mais necessitada de auxílio, inclusive com o apoio das demais instituições parceiras. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui, mas eu volto em instantes com o JJ Entrevista. Não saia daí, até já já.